Bom, boa noite. Apesar do barulho que a gente tem aqui, eu vou começar a gravação. Então, quando a gente inicia o programa aqui, né, o jogo já pede para a gente entrar com o player, certo? Então, a gente digita o nome do player aqui. Esse nome é armazenado numa variável, certo? Eu defini ela aqui como header, né? É uma definição de estrutura variável, né? E aí ela já entra aqui o nome da pessoa. O score já inicia com 0, certo? Então o nome já ficou armazenado lá. Aqui a gente tem um menu de opções. Então a gente tem um menu aqui, né, começando de baixo para cima, e a gente tem um menu de ranking, que são os jogadores, que está salvo no arquivo binário, né? A gente apertando X, a gente volta para o menu. A gente tem aqui a opção de crédito, baseado, né, contando a história do jogo, né, que o jogo é baseado no dinossauro do Google, né, aquele joguinho já antigo lá. E o nome dos componentes do grupo, no caso é eu e o Fabiano. E o nome da faculdade, claro. Apertando X a gente volta de novo. Se eu apertar X de novo, eu vou sair do jogo, certo? E apertando W eu inicio. Então o jogo começa com o bonequinho aqui no canto esquerdo da tela, né? E os obstáculos vão vindo usando uma variável contadora, né? E com o uso de delay também, certo? Então, à medida que a gente vai avançando, vai pulando os obstáculos, o score vai sendo armazenado no canto da tela, certo? Então, esse score é armazenado aqui e o nome do jogador vai vir aqui para essa coordenada da tela aqui, certo? E então a gente pode recomeçar o jogo ou apertar o X para sair e voltar para o menu. No caso aqui, eu apertando o X ou apertando o W para recomeçar, o meu nome e o dado já vai ser armazenado lá no banco de dados binário através de uma função que eu tenho ali, certo? Então ali o meu nome já vem parar aqui no ranking. No caso aqui, tá aqui, ó, em 7º lugar, porque eu tive 5 pontos no score, certo? E apertando o X de novo, eu saio do jogo. É um jogo bem simples, bem intuitivo. O objetivo é você ir pulando os obstáculos e à medida que você vai pulando, os pontos vão sendo acumulados. Esse é o objetivo do jogo, certo? E aqui eu vou sair do jogo agora para mostrar um pouco o programa. Então aqui a gente tem a main, né? A main ela já inicia chamando um comando para definir o tamanho do prompt, certo? Da tela. Eu chamo uma outra função que é o dado user, que ele vai captar o nome do usuário, que é aquela primeira tela quando a gente inicia o programa. E aí ela vai chamar outra função que está dentro aqui mesmo da main, que é o início, certo? Vai definir algumas variáveis aqui e vai também chamar a variável da estrutura que a gente tem lá, que foi definido, que eu vou mostrar, né? Então a gente tem os menus de opção, né? Então aqui que controla o loop principal do jogo, né? Então conforme a gente vai apertar o X ou o W, a gente define o jogo, certo? Então, bom, basicamente é isso, certo? Aí depois a gente tem aqui para a parte de início aqui, a gente tem o comando de iniciar, né? Ele faz a leitura do último nome no arquivo binário gravado, é aquele nome que a gente entra na primeira chamada lá, né? Deveria ter começado mostrado por lá. Enfim, ó, esse nome aqui é chamado através da função que está aqui, ó, certo? Então digita o nome, ele limpa primeiro o buffer para armazenar a entrada, né? Para limpar o que tiver lá na memória, e a partir de um fgets ele joga um nome, né? Para a variável definida, que é a variável jogador, certo? Através dessa variável aqui. E a gente tem também o header, né, que são os protótipos das funções que estão armazenadas aqui. Então, através desse header que eu consigo acessar as funções de qualquer lugar do meu jogo que eu tenho acesso a elas, né, desde que eu faço a chamada dela, incluo ela aqui no cabeçalho do programa. Não tem nada demais, ficou bem modularizado, procurei manter o máximo de modularização possível, né? Alguns comandos bem intuitivos, está bem dividido,
né? À medida que a gente foi fazendo, eu fui procurando dividir o máximo que eu pude o programa em partes, em funções, né? Para que ficasse mais fácil de manipular mesmo. Então, basicamente é isso. A gente também tem o ponteiro, né? Na variável obstáculo aqui, por exemplo, a gente recebe como parâmetro o ponteiro da variável. Essa variável é aquela estrutura declarada aqui, né? Estrutura variável. E aí a gente tem outros comandos, quando o comando limpa a tela, então através dessa biblioteca aqui do Windows eu faço a chamada do system CLS, ele limpa a tela do console. E aí depois eu defino, né, a posição que eu quero printar, por exemplo, o X para voltar no menu, certo? Tem um momento desse código que é chamado essa função. E, bom, é isso. O programa está bem modularizado, bem dividido, eu já falei isso também, né? A gente faz o uso de ponteiro, faz o uso de manipulação de string, a gente faz uso também do código binário, né? É armazenado em código binário, né? O ranking. Só o crédito que ficou sem a manipulação, né, de arquivo binário, ficou como arquivo TXT mesmo, mas só por conta de crédito. O resto foi, o ranking já está bem definido como arquivo binário. E é isso, eu espero que você consiga dar uma olhada no código aí, entender melhor. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Peço desculpa por não conseguir talvez transmitir aquilo que eu fui fazendo da forma que eu deveria, mas é isso, certo? Obrigado, viu?